Olá, tudo bem com você? Esse é mais um vídeo da série de estudos sobre o Livro dos Espíritos e a nossa pergunta de hoje é: Deus castiga? Por que passamos por dificuldades, provações, desafios na vida? É um castigo de Deus? E se não é, por que isso ocorre? Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, continue com a gente, deixa seu like se estiver gostando dessa série de vídeos, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos, compartilhe com outras pessoas para que também tenham acesso ao conhecimento ao Livro dos Espíritos e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos lá, será que Deus castiga? Por que será que a gente passa então por provações, por dificuldades? Então a gente vai lembrar um pouco que nos vídeos anteriores a gente falou sobre esse assunto, né? Que o grande objetivo do espírito quando está encarnado é fazer o progresso da sua evolução espiritual, é continuar progredindo espiritualmente falando. Então esse é o grande objetivo da encarnação. Então as provas, quando os espíritos estão encarnados, têm a função de acelerar esse processo e fazer com que o espírito vá progredindo de acordo com as provas que ele vai sendo exposto, as dificuldades que ele vai sendo exposto, ele vai progredindo, vai evoluindo. Então o grande objetivo é esse, né? Como então as provas são definidas, em que momento que elas são escolhidas, né? Os próprios espíritos escolhem as suas provas quando estão desencarnados, na erraticidade. Quando eles estão lá no plano espiritual, os espíritos vão avaliando aquilo que é necessário aprender nas próximas encarnações e em cima disso, com base nisso, vai escolhendo as suas provas, os próximos desafios que ele vai enfrentar quando estiver encarnado e vai se preparando lá no plano espiritual para isso. Então esse é o exercício do livre-arbítrio do espírito, que é uma lei, né? Uma lei de Deus, uma lei divina, que é o livre-arbítrio, ou seja, todos os espíritos têm o poder de escolher os seus caminhos, não é Deus quem escolhe. Então, portanto, né, respondendo à pergunta, não é Deus que castiga, são escolhas, e essas escolhas são com base nas nossas próprias necessidades, com base em erros de vidas anteriores. Então, se um espírito cometeu um erro numa determinada área, ele vai tentar corrigir esse erro, vai tentar fazer de novo sem errar. Então, um espírito, por exemplo, que veio com uma aprovação, que é uma aprovação, embora não pareça, de ter a fortuna, por exemplo, né? É uma aprovação porque existem muitas tentações envolvidas e esse espírito falha, tem a fortuna, mas não consegue promover o bem com essa fortuna, acaba promovendo o mal de outras pessoas, o próprio mal, e esse espírito falha. Muitas vezes ele pode pedir uma prova semelhante ou pedir uma prova da pobreza para aprender a dar mais valor para a riqueza. Enfim, são N questões que são analisadas e que o próprio espírito pede. Mas aí a gente pode se perguntar, mas e aqueles espíritos que ainda não têm condições de avaliar isso, né? Porque a gente já não viu lá atrás que os espíritos são criados simples e ignorantes. Se eles são criados simples e ignorantes, quando eles são ignorantes ainda, como que eles podem então fazer essa análise e escolher seus caminhos? Nesse momento, Deus vai suprindo, né? Então eles ainda não, como o espírito ainda não tem condição de definir essa sua trajetória, Deus vai suprindo essa falta até que o espírito vá criando autonomia e condições de decidir pelo próprio caminho. Embora desde o início o espírito esteja sempre tomando decisões, mas são decisões de menor responsabilidade. E com o passar do tempo isso vai acontecendo com cada vez mais autonomia. Então, como uma criança, né? Quando a criança é nova, ela depende dos pais para tudo, tem que pedir para os pais se pode fazer isso, se pode fazer aquilo, e conforme ela vai crescendo, tendo maturidade, ela vai assumindo as rédeas da própria vida. É a mesma coisa com o espírito. O espírito tem o livre-arbítrio e esse livre-arbítrio é maior conforme o seu conhecimento, a sua experiência vai aumentando e a sua responsabilidade também vai aumentando. No entanto, as provações elas são escolhidas de um modo geral. Então, um espírito quando está lá no plano espiritual, ele vai escolher em linhas gerais as suas provações. Então, por exemplo, eu vou escolher nascer no meio de pessoas com más tendências, má índoles, porque eu tenho que reforçar em mim a boa índole, né? Então ele nasce ali num meio difícil para que ele seja exposto àquele meio para reforçar ali os valores que ele tem.
Isso é uma aprovação que ele escolheu, né? Muitas vezes é um reajuste também com essas pessoas por alguma desavença do passado, ele nasce no meio daquelas pessoas. Isso é a prova. Mas o que ele vai fazer, o que vai acontecer enquanto ele estiver ali naquele meio, são questões que não são planejadas, né? Porque vai depender da resposta dele, do livre-arbítrio dele, né? Quando ele estiver naquele meio. Então, das decisões que ele tomar ao estar encarnado, vai depender da forma que as outras pessoas vão agir. Então, são variáveis que não são antecipadas. O que é antecipado é ali as linhas gerais da encarnação daquele espírito, das provas que ele vai passar. Isso não significa também que isso é 100% seguido quando o espírito está encarnado, porque pode acontecer algumas questões. O próprio espírito pode, mesmo encarnado, né, pedir outras provas, porque ele, encarnado, ele tem momentos em que ele está desligado do corpo, no sono, por exemplo, né? E o espírito pode verificar que de repente ele precisa passar por uma outra prova e reavaliar ali a trajetória dele. Também pode acontecer do espírito ir tão bem naquela prova que às vezes ele pode passar por uma prova seguinte que não estava planejada, né? Então passar por uma nova questão, enfim, são N variáveis que pode acontecer quando o espírito está encarnado que pode mudar esse planejamento. Então esse planejamento é uma linha geral, né? Um planejamento mais genérico que vai ajudar aquele espírito no seu progresso espiritual. Então isso que é muito importante lembrar, que todas as provas, todas as dificuldades são para o bem do próprio espírito, do seu progresso espiritual, porque é estranho, né, a gente pensar que uma pessoa pede para passar por um sofrimento, mas quando a gente está desencarnado, a gente tem uma visão muito mais ampla do que é a vida, e a gente percebe que existe uma vida, né, que é a vida que Jesus falou para gente, que é o reino do céu, que é uma vida muito significativa, muito feliz e profunda à nossa espera, e para isso a gente precisa progredir espiritualmente falando. Então, quando a gente está desencarnado, a gente tem uma perspectiva disso, uma noção mais profunda dessa realidade. E por isso a gente pede para passar por essas dificuldades, para a gente progredir o mais rápido possível, né? Então, é dessa forma que a gente vai escolhendo as nossas provações, né? E encarnado e desencarnado. Isso vai acontecendo nos dois momentos. Então, é a gente exercendo o nosso livre-arbítrio. Há espíritos que não exercem e que ficam na inércia, que não evoluem, não progridem. Deus permite que isso aconteça também para respeitar o livre-arbítrio desses espíritos. Mas mesmo assim, muitas vezes provas acontecem para ver se esses espíritos saem dessa inércia. Mas é respeitado. Se ele não quiser sair da inércia, ele vai continuar. Só que em algum dado momento isso vai cansar aquele espírito e ele vai começar a rever essa postura dele. É a lei do progresso, né? Existe uma lei que é a lei do progresso. Todos os espíritos progridem. Então, em algum momento, esse espírito vai perceber que ele está estagnado, que ele não está progredindo, vai ver todos os seus amigos, familiares, enfim, seus afetos progredindo e ele não, e ele vai acabar também buscando o progresso. Pode demorar mais, pode demorar menos, isso vai depender de cada espírito. E todos os espíritos precisam passar por todos os tipos de dificuldades? Não necessariamente. Se o espírito vai progredindo, ele pode evitar muitas dificuldades que outros espíritos não evitaram porque ele não progrediu, então precisou passar por mais dificuldade para conseguir progredir. E até quando então que vai, né, essa questão de provas, de dificuldades, desafios na vida? Isso vai até o espírito atingir a pureza. Então o espírito vai encarnando, passando por provas, por dificuldades, por desafios, até atingir o grau de pureza. Mas essas provas, elas não são sempre iguais. A partir de um dado momento que o espírito já tem um certo progresso, essas provas são provas em que o espírito faz com satisfação. São mais deveres do que provas, do que dificuldades em si. Então, o espírito cumpre esses deveres quando esse espírito já tem um grau de evolução, porque ele sabe que aquilo vai fazer com que ele continue na sua marcha até chegar a ser um espírito puro. Então, as provas rudes, elas são do início da jornada espiritual, quando o espírito, como a maioria que a gente conhece aqui na Terra, ainda tem muito a progredir, ainda tem muito a aprender, ainda tem muito erro do passado a resgatar, né, a corrigir, mas conforme os espíritos vão evoluindo, isso vai se amenizando.
E o que pode acontecer então nas escolhas das provas? Pode acontecer, às vezes, o espírito escolher uma prova maior do que suporta. Todo espírito, ao escolher a sua prova, ele vai ter ali um mentor, alguém com mais experiência que ele, que vai dizer, olha, isso tá legal, isso não tá, mas ele tem o livre-arbítrio. Então, se ele escolher uma prova maior do que ele suporta, ao exercer o livre-arbítrio dele, pode ser que ele chegue na Terra, tenha essa prova, não consiga dar conta dela, e aí quando ele desencarnar e voltar para o plano espiritual, ele vai ter que recomeçar, né? E o contrário também pode acontecer, às vezes o espírito pode escolher uma prova tão tranquila para ele que ele vai passar uma vida aqui na Terra, encarnado, sem progredir. Quando ele voltar para o plano espiritual, ele vai ver o tempo que ele perdeu e vai ver que vai ter que recomeçar com novas provas, e todo aquele planejamento vai se iniciar novamente para que ele faça o seu progresso espiritual. Por hoje é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo. Se gostou, deixe seu like, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos e compartilhar com mais pessoas para que outras pessoas tenham acesso ao espiritismo. E se ficou alguma dúvida, quiser fazer alguma crítica, sugestão, deixa nos comentários que a gente vai respondendo e colocando também nos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.